7h53. É comum ouvir nessa época do ano a expressão espírito natalino. As pessoas parecem ficar mais receptivas, mais sensíveis. O sentimento de perdão se faz mais presente. Para uns, essa mudança chega a ser encarada como falsidade. Outros aceitam com mais benevolência. Sobre este assunto, a gente conversa agora com a psicóloga Dulcineia Cassis. Bom dia e obrigada pela sua participação no nosso programa. Renata. É interessante esse sentimento que toma conta das pessoas, né, nessa época do ano? É um sentimento contagiante, né? Por vários motivos, né? E acho que vários fatores interferem, né? Tanto por questões do inconsciente pessoal, como questões do inconsciente coletivo e em questões da data magna, que é uma data religiosa do cristianismo. Então, nós falamos aqui, né, sobre esse sentimento de perdão, de capacidade de compreender. Quer dizer, isso está ligado diretamente à figura do Cristo? Em princípio, sim, né? Mas existem outros fatores, né? Lógico que a data do cristianismo, né? Quer dizer, o cristianismo representa o quê? A graça de Deus que deu para o seu próprio filho, né? Essa é a doutrina do cristianismo. E isso é contagiante, né? Mas muitas pessoas, elas não conseguem absorver essa dádiva como uma dádiva para si, né? Apesar de que se fala muito em cristianismo, mas muitas pessoas não conseguem, pelos fatores históricos dela, que não conseguiu se sentir amada quando criança, muitas vezes não conseguem receber esse presente de Deus para o mundo, né? Mas existem os fatores da própria coletividade que influenciam, né? A própria mídia que chama. E aí acontece um fator que é a egrégora, né? Que é aquele fator da emoção contagiante. Com certeza. É interessante porque às vezes você passa o ano todo sem falar com uma pessoa, aí na época do Natal você liga, né? Você manda um cartão, ou então essa questão do próprio perdão mesmo, né? Parece que é uma época das pessoas se lavarem, se perdoarem os outros. Quer dizer, é um sentimento coletivo mesmo, né? É um sentimento coletivo que contagia. Mesmo que a pessoa fala, não sou cristã, né, mas vive num país cristão, sob influência das mesmas coisas. Né? Agora, Dulcineia, é interessante também observar que existem pessoas que ficam tristes nessa época do ano, né? Especificamente nessa época do ano, na época do Natal. Por que isso? Porque muitas vezes elas se reportam aquilo que elas não tiveram na sua infância, enquanto muitos tinham, né? Ela se reporta a sua memória afetiva. Então, ou aquilo que ela sempre teve, ou aquilo que ela não teve, ou aquilo que ela gostaria de ter e não tem. Agora, o ideal também seria que essas pessoas que a gente está falando a respeito dessa mudança, né, mudasse, portanto, esse ponto de vista, ou seja, ficasse mais benevolente, mais suscetível, né, aos erros das pessoas. Não só nessa época, porque o que acontece? Nessa época do ano, perdoa, fala, aí depois passou essa época do ano, parece que volta tudo ao que era antes. Se fosse uma vivência realmente do cristianismo, isso seria permanente. Uma mudança realmente. Seria, né? uma mudança realmente, né? Porque a experiência cristã é uma experiência transformadora. Né? Então, ela seria uma mudança permanente. Mas quando é apenas nesse período de Natal, a gente pode fazer uma análise, né, grosseira, pensando assim, que realmente é o contágio pela egrégora, pela emoção coletiva, né? Pelas culpas que sente por tudo que fez durante o ano, né? E de repente assim, eu tenho que perdoar, eu tenho que me redimir. E o interessante, em consequência desse fenômeno, né, tem pessoas que encaram isso como falsidade e que nem aceitam, portanto, né, esse outro lado, nem são receptivos a isso, né? Isso acontece também, porque ele não consegue perceber o outro, a intenção do outro tal como ele é. Porque muitas vezes é falsidade mesmo, né? Mas tem pessoas sinceras que não conseguem, que têm dificuldades de relacionamento, né? E chega naquele momento, elas querem aproveitar a oportunidade, né? E eu acho que vale a pena mesmo, né? Você rever certos valores, né? Rever certos sentimentos. Essa época é importante para isso também, né? Sempre, né? Sempre é importante a gente rever nossos valores, rever aquilo, assim, aonde que eu estou errando na minha vida. Isso é o crescimento, né? E a data do cristianismo
cristianismo, ele fala principalmente das relações humanas, ele fala de amor, ele fala de paz, ele fala de harmonia entre as pessoas. Claro. Né? Então, eu acho que essa é a mensagem principal do Natal. Com certeza. Ela contagia as pessoas, com certeza. E esses sentimentos, especificamente o perdão, ele é bem mais benéfico a quem dá, né? Com certeza, né? Guardar raiva, guardar ressentimento, né? E ressentimento é uma raiva disfarçada, né? Faz mais mal a si mesmo do que ao outro. Sem dúvida. Então fica a mensagem aí, né, do Cine, para que a mudança ocorra não só nessa época do ano, mas que as pessoas sempre, possam rever, que né? elas possam estar sempre revendo, né, as suas questões, seus relacionamentos. Tá bom. Muitíssimo obrigada pela sua participação. Tenha um Feliz Natal. Para você também, muito obrigada, Renata. A todos também ouvintes, um Feliz Natal. Obrigada. E obrigada a você pela companhia. Nós voltamos na segunda às 7h30 da manhã. Até lá e tenha um ótimo Natal.